Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos então ao André Responde de hoje. Primeira pergunta da Letícia. Só sei que é bom demais te assistir, André. Você sempre traz uma energia tão maravilhosa pra gente. Te entendo perfeitamente em não responder os comentários e sei que você vê todos, ou quase todos. Quase todos. Vamos dizer 60%. Só posso te dizer mais uma vez, muito obrigada por ser essa pessoa tão maravilhosa e iluminada com a gente. Muito obrigado por todas essas palavras, viu? Bom, não vi essa pergunta por aqui, então a farei. Se você já respondeu em algum outro vídeo e alguém aí puder me dar um help, agradeço. Bom, minha pergunta é a seguinte. Quando surgiu a ideia de gravar vídeos aqui para o YouTube, você imaginaria que o canal bombasse dessa forma? Nossa, duas perguntas, né? Mas você é muito sensacional, professor, amigo, que Deus te abençoe sempre em todos os seus caminhos. Amém. Muito obrigado por palavras sempre tão carinhosas. Não, eu já respondi essa questão em alguns outros vídeos, mas tudo bem, no André Responde eu nunca tinha respondido, não. Quando surgiu a ideia de gravar vídeos para o YouTube, a ideia surgiu, na verdade, não foi de forma programada, diferente do programa no rádio que eu pensei, e começou em 2009, meu programa Ponto de Vista no rádio. Então foi uma coisa programada, prevista. Aqui no YouTube, imagina, eu estava numa festa de aniversário e eu vi amigas da minha sobrinha conversando sobre dificuldades de lidarem com relacionamento, com um término, né? Então estavam... E aí quando eu cheguei em casa, e como eu tenho uma coluna no jornal aqui da minha cidade, eu pensei, eu vou escrever sobre isso. Só que aí eu escrevi, me empolguei e eu elenquei 6 tópicos de como então lidar com o término de relacionamento. E ficou muito grande, né? Imagina, não dá para colocar numa coluna no jornal. E aí eu olhei para a minha escrivaninha e tinha lá aquela câmerazinha, aquelas câmeras que hoje nem tem mais, porque todo mundo tem, o celular é muito mais potente do que era aquela câmera, aquelas câmeras fotográficas, né? E eu peguei e falei, nossa, o povo hoje em dia grava vídeos para o YouTube, isso em 2012. Aí eu pensei, não, né? Mas só como eu sempre fui de dar a cara a tapa, eu peguei, apesar de eu ser uma pessoa tímida, mas eu sempre fui de dar a cara a tapa, não tenho medo de fazer as coisas. Eu peguei, liguei a câmera, gravei e tal, e depois resolvi postar. Mas nem tinha visualizações, entendeu? E de vez em quando, a cada 3 meses, eu gravava algum vídeo, vamos supor, falando alguma coisa sobre filosofia, a importância da dúvida, mas era assim... A cada 2 meses, me vinha uma vontade de gravar um vídeo, eu partilhava no meu Face, o meu Face era perfil até então. E depois, em 2013, um rapaz, ele me enviou um e-mail, porque ele viu esse vídeo. Esse vídeo nem tinha tanta visualização assim, não. Era como lidar com o término de relacionamento, que eu lia esses 6 tópicos, e ele viu esse vídeo, e ele me enviou, então, um e-mail relatando a situação dele e eu resolvi gravar eu queria enviar a resposta por e-mail, né, o vídeo, só que a extensão do vídeo é muito grande e não dá para anexar no e-mail, então eu pensei, eu vou postar no YouTube e aí eu compartilho com ele o link, né, eu envio para ele o link com a resposta. E assim foi, e o primeiro vídeo que então foi ao ar dessa maneira foi no dia 15 de abril de 2013. Então o aniversário do canal, na maneira como ele é estruturado hoje, respostas a e-mails e tal, eu considero que o aniversário do canal é no dia 15 de abril. 15 de abril de 2013 foi quando começou. Se eu esperava que o canal fosse bombar, e assim, né, o canal, eu vejo que o canal sempre está crescendo, sempre. O Analytics sempre me mostra isso. O meu canal não é um canal que explode isso aí, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu nem gostaria que fosse assim. Porque o canal crescendo gradativamente, isso possibilita que a gente aprenda mais do que a gente ter que lidar com, de repente, uma fama repentina. Ou com uma enxurrada de críticas, que isso, no início, para quem está começando, não faz bem, não é bacana. Ou uma enxurrada de elogios
Também não acho bacana, porque pode, de repente, a pessoa ficar, né? Então, o canal, ele sempre tem crescido. Tá? Quando eu entro no Analytics, que é aqui no YouTube, que a gente acompanha, o YouTube é uma empresa maravilhosa que nos dá gráficos, né, do desenvolvimento do canal, de todos os aspectos. Então, tudo está crescendo, tudo. Comentários, compartilhamentos, inscritos, sempre, nunca diminuiu. Então o canal ele está sempre em fase de crescimento, só que não é um canal que explode do dia para a noite, como a gente vê em alguns casos aí. E isso eu considero até como bom. Não estou falando aqui porque, né, estou com invejinha daqueles que explodem. Não, eu considero que isso me trouxe esse processo gradativo. Eu considero que para mim foi muito melhor do que se eu tivesse que lidar com, de repente, uma fama da hora do dia para a noite, sabe? Ou com críticas absurdas do dia para a noite. Tanto que hoje eu sei lidar tanto com as críticas, mas no início eu tinha dificuldade. Então, mas se eu esperava que o canal fosse bombar, e nem estamos falando de um canal que é bombado dessa forma, não. Então vamos completar daqui a pouquinho aí 50 mil inscritos, apesar de ter muitas visualizações. Tem canais que tem muito mais inscritos que eu, mas não tem nem metade das visualizações que eu tenho. Né? Nós já estamos passando aí de 5 milhões e 300 mil visualizações, se eu não me engano, 5 milhões 200, 5 milhões e 300 mil visualizações. Então, não, eu não esperava isso. Realmente eu não esperava. Realmente não, porque não foi algo projetado, planejado, mas sou muito grato por isso ter acontecido, por isso dar certo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e então você vê que a coisa, né, é bacana, que dá certo, então isso aí faz bem, claro, sem dúvida alguma. Então, mas não... E deixa eu ver... Tá, né? Já respondi as duas questões então, certo? Muito obrigado, Letícia, pela sua participação no André Responde de hoje. O Thales, que softwares você utiliza para editar os vídeos? Olha, Thales, na verdade, meus vídeos, como eu já disse num outro vídeo, meus vídeos não tem muita edição, né? Meu vídeo a câmera está aqui me gravando e depois vai lá para a edição. Eu só corto geralmente o início ou quando eu tenho alguma tosse, porque minha garganta, eu gravo muito vídeo. Minha garganta às vezes começa a coçar muito. E são esses trechos, né, que são às vezes cortados assim e tal. Geralmente não tem tantos cortes, eu não trabalho com edição. Por isso que o meu software é o mais simplesinho que tem de edição aí, que é o Camtasia. É super simples, mas para o tipo de material que eu uso aqui, né, realmente, o tipo de estruturação do meu canal também nem precisa de tanta edição. Que é leitura de e-mail e a gente fazer um debate aqui. Então por que eu vou ficar fazendo tantas, né, coisas miraculosas, coisas que... A edição é bacana, é muito bacana a edição, sem dúvida alguma. Pô, mas eu gravo 7 vídeos por semana. Se eu fosse ficar também fazendo tanta edição, eu não teria tempo, eu não tenho tempo para isso. Então, realmente, o meu programa é muito simplesinho. E, por fim, obrigado, Thales, pela sua pergunta. E, por fim, o Alex. Parabéns, André. Gostaria de saber como lidar com pensamentos quase que viciantes que nos fazem não aceitar o fim. Olha, meu querido, esses pensamentos viciantes são aqueles pensamentos que, por vezes, são ilusórios, né? Que a gente fica sempre, então, imaginando que a pessoa vai voltar. Que amanhã ela vai se arrepender. Que amanhã ela vai estar de volta. Que então vai vir, né, fazendo alguma coisa. Eu imagino que eu vou abrir o e-mail, vai ter lá uma super declaração. Sabe? É isso. A gente fica se apegando a isso e isso nos impossibilita de seguir. Nos impossibilitando de seguir, por isso que a gente fica, sabe, todos os dias com esses pensamentos viciantes que não nos fazem aceitar o término, aceitar o fim. Agora, quando vem um pensamento desse, por exemplo, amanhã vai perceber que me quer, ou então, né, amanhã porque foi tão bom. Quando vem esse pensamento, a gente deveria combater com o outro. O que de fato
aconteceu para que terminássemos. Aí você entende? Já me posiciono um pouco mais na realidade de novo, e a tendência então é eu expulsar esse pensamento que veio, na verdade, para querer anestesiar, porque o coração está sofrendo ainda. Então é um pensamento que vem como anestésico, é o ópio, né? Vem me entorpecer, e aí não me deixa olhar a realidade como ela é mesmo. Eu fico, né, mais no mundo da fantasia. Então, se eu der margem para esses pensamentos, é como um vício mesmo. Ele vai só aumentando, vai aumentando cada vez mais. E por isso que eu fico numa situação em que eu não me liberto. Né? Eu não me liberto, eu vou ficando cada vez mais prisioneiro disso tudo. Agora, se quando vier esse pensamento, eu combater com a realidade, o que de fato aconteceu, como a pessoa está se portando, quando eu fui conversar com ela, a maneira como ela agiu, como ela me tratou, o que ela falou, eu combato esses pensamentos a partir da realidade. Eu falo, opa, não, agora eu tenho que seguir. Então eu vou me exercitando, apesar de algumas dificuldades, mas a gente vai se exercitando, igual o atleta que quando começa a se exercitar, pode começar a sentir muitas dores, mas depois, quanto mais ele se exercita, as dores vão, né, o corpo vai se adequando a isso e as dores vão deixando de existir e ele começa a fazer até movimentos que ele acreditaria que não conseguiria fazer. Na nossa vida emocional é mais ou menos assim. Muito obrigado, Alex, pela sua participação. Aliás, muito obrigado a todos vocês. Alex, Thales e Letícia, na participação do André Responde de hoje. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal, as playlists, está tudo dividido. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você. Tenho colocado muita coisa no Instagram. Muito obrigado, um beijo no coração e, é claro, um forte abraço.